Olá pessoal, estamos iniciando mais uma resenha imobiliária do blog dos imóveis e da fórmula da venda de imóveis. Essa é uma resenha onde a gente trabalha com profissionais, com gente que é do ramo. Aqui não entra amador. Levar para as pessoas do Brasil inteiro informações inerentes a esse mercado, a esse produto. Então, Samuel é um dos nossos parceiros que vai contribuir hoje a nossa bancada, né? Tamires, Tamires, vamos aguardar aí o nosso outro convidado. Então, o objetivo da resenha é esse, a gente passar informações, a gente fazer com que as pessoas tenham um nível de conhecimento maior dentro, e são resenhas específicas. Nós estamos fazendo aqui uma série específica de especialistas do Minha Casa Minha Vida. Então, são corretores especializados, corretores que têm condições de dar aula desse negócio. Aula, são mestres na venda de Minha Casa Minha Vida. Então, são profissionais de alto nível, profissionais que conhecem todo o processo do Minha Casa Minha Vida. Esse programa que é um programa, na minha opinião, um programa de Estado brasileiro, não um programa de governo. É um programa onde o Estado brasileiro se compromete, ou pelo menos tem interesse em buscar soluções de moradia num país que realmente não tem quem dê conta disso. É muito difícil você dar conta de uma demanda desse tamanho. São milhões e milhões de moradia, a população é crescente, a demanda é grande, os grandes centros principalmente, as médias cidades estão muito melhor para viver, para desenvolver o trabalho. Então, a gente tem essa visão geral que o nosso trabalho, independente de corretores, nós prestamos um serviço social também, porque não é só a venda pela venda, não é só, isso não tem apenas a ver com comissão, com faturamento, vai além disso. Nosso trabalho é um trabalho social também. Obviamente, a remuneração é consequência desse trabalho e, com isso, a gente vai desenvolvendo um trabalho que é prazeroso. É prazeroso você trabalhar com Minha Casa Minha Vida, porque você lida efetivamente com sonho. A gente lida com aquilo que a pessoa, assim, é prioritário na vida dele, que é a casa dele, é o lugar de morar, é o lar que ele quer construir. Pessoas que estão casando agora, pessoas que já estão há algum tempo com esse sonho, e aí a gente fica desenvolvendo um trabalho que para a gente é muito bom, um trabalho que eu tenho um prazer enorme de fazer esse trabalho. Eu atuo no mercado de João Pessoa, no outro nível de trabalho, vamos de solta aqui, no outro nível de trabalho, trabalho com médio e alto padrão, trabalho com orla, e mais aqui, caramba, cara, tem uma muriçoca aqui que endoidou. Essa muriçoca aqui, ela não gosta do programa não, viu? Ela tá maluca aqui comigo, né? O Jacimão ainda não apareceu. Samuel é um especialista, Samuel atua no mercado livre de Eduardo Magalhães, a gente se conhece há muitos anos, é uma pessoa que tem, como eu falei, todo o processo dominado, ele domina todo esse processo, mas ele vai além do processo. Ele lida com pessoas, ele lida, Josi, seja bem-vindo, ele lida com gente, ele lida efetivamente com sonho e faz um trabalho assim, assim num nível muito alto. Samuel, fala para o pessoal quem é você, como é que você desenvolve o seu trabalho, enquanto o nosso outro convidado, nosso parceiro chega, vamos ver, vamos lá. Se apresente aí, meu amigo. Boa noite, Rivaldo, boa noite a todos. Como o Rivaldo já falou tão bem de mim aí, né? Mais do que eu imaginava. Eu atuo realmente no Minha Casa Minha Vida já tem um tempinho. Eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, foi quando eu estava no correspondente bancário. Entrei na empresa lá da Bolsa de Negócios, correspondente bancário, e fazer esses processos de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então, os critérios da Caixa eram bem mais rigorosos que era hoje. O sistema da Caixa na época não era tão fluido. Então, você tinha que ter estudar bem a fundo, né? Esses detalhes.
E quando eu comecei a trabalhar com financiamento, vendo subsídio, né, vendo esses critérios tudo certinho, e no momento da assinatura do contrato, aquelas pessoas que recebiam suas casas, tudo, foi onde eu me encantei com a profissão de corretor e virei corretor de imóveis, né? Digo que foi mais por conta da satisfação que a gente vê nas pessoas do que propriamente por conta da remuneração financeira, que é bem satisfatório. E já de lá para cá, até agora, estou atuando. O Minha Casa Minha Vida, ele lida diretamente com o primeiro imóvel. Então, os medos que as pessoas têm, né? A pessoa tem aquele medo, tem aquela insegurança, e o corretor ele precisa passar essa segurança para o cliente. Ele precisa sentir essa segurança, né? E graças a Deus aí a gente tem conseguido realizar muitos sonhos, né? Ver pessoas que conquistaram a sua casa, alguns clientes voltam, ó, já comprei a primeira na Minha Casa Minha Vida, mas agora já estou em outro nível, quero comprar a segunda, a terceira, a quarta casa. Então, assim, é muito bom ser corretor porque você vê a prosperidade das pessoas, né? Você está acompanhando ali a prosperidade. E o que o Rivaldo falou, não é questão só de comissão, não. É porque você lida realmente com sonhos, né? São pessoas que acaba você sendo um instrumento na vida daquelas pessoas, né? Mas o negócio é o seguinte, eu sempre parto do seguinte princípio, sabe? Quando a gente trabalha com o que gosta, quando a gente trabalha de maneira assim prazerosa, a coisa, como você falou, ele flui, é mais suave, né? E a gente tem isso. Eu gravo na mente muito assim, quando a pessoa assina um contrato. Eu lembro que, uma ocasião, tinha um casal aqui assinando um contrato com o Samuel e a pessoa chorou de É, emoção de ter assinado aquele contrato. Gente, a gente às vezes não. É preciso que você perceba. Aí entra até assim, fragmentos de rapport, né? De você enxergar com os olhos do outro e entender que aquilo é importante, talvez seja o único imóvel da vida dele. É diferente quando eu lido com a venda de médio e alto padrão, estou lidando com alguém que não tem nenhum problema financeiro, aparentemente, e tem um, dois, três, quatro, cinco, 10 imóveis. Mas aqui não. Aqui você está na essência, você está lá no miolo, na cabeça de uma família. E ele depende muito da gente como corretores. E esse processo do Minha Casa Minha Vida, eu trabalho muito isso com minha equipe de venda, os processos são fundamentais. São fundamentais, assim, tudo. A gente hoje estava numa reunião conversando sobre isso, a importância de passar a informação correta. Se não puder realizar o negócio naquele momento, não pode, paciência. Vai fazer outro negócio, está correto, Samuel? exato, né? Na verdade, um imóvel, o primeiro imóvel, muitas vezes trata às vezes do primeiro investimento, muitos, né? Não são pessoas que talvez não tenham o hábito de poupar, de investir, reinvestir, né? E, e quando você lida com um cliente que ele não consegue tudo, a gente tem lidado com construtoras que têm projeto para entregar com 2, 3 anos. Então, você consegue acompanhar esse cliente durante esse período. É o período em que ele consegue fazer uma poupança legal, consegue estar adquirindo a casa. E é sempre aquela situação. O primeiro que é um pouco mais difícil, mas depois você acaba se conquistando mais imóveis, né? E o papel do corretor é isso, tem que ter paciência mesmo. A gente já passou por isso. Tudo que você faz pela primeira vez é assustador. Então a gente tem que entender que o cliente, ele, naquela compra ali inicial, é um processo que ele está investindo um sonho e tudo. Muitas vezes é algo que ele está ali sofrendo com aquilo ali. Então a gente tem que entender um pouco também essa dor do cliente, essa insegurança. Tem alguns que é muito indeciso, muito, então a gente acompanha essa pessoa. E quando você vê aquele camarada recebendo aquela casa, né? Daqui a pouco ele já está com seus filhos ali, a gente segue no Instagram e vê as pessoas nas suas casas, ali brincando com seus filhos, né? A família crescendo. Esses dias eu vendi uma casa para um cliente, foi o primeiro imóvel.
E agora, recente, o filho dele comprou um imóvel comigo agora e está todo maravilhado, esperando receber. Então, você acaba meio que envolvendo com a família das pessoas e é muito gostoso. É uma profissão que você tem aqueles seus momentos também, né? Que toda profissão tem, mas eu amo o que eu faço, na verdade. Viu? Maravilha. Tem muita gente já chegando na nossa live. O Arthur, do Vale, a Tamis, a Dani, Idelvan, muita gente chegando aqui. Se vocês puderem mandar esse aviãozinho é bom. O Heron, o Eduardo, o Micael, o Antônia Belizari, campeão de venda, nossa parceira, Josi, aí na área vendo o marido, né, Minha esposa, linda. aplaudindo, né, e muita gente aqui. E agradeço a todos, porque eu queria passar aqui algumas informações, Samuel, porque são coisas assim, exatamente desse processo que a gente está falando. Importante deixar claro o seguinte: a Minha Casa Minha Vida, nesse novo programa, nesse novo governo, ela funciona em 3 faixas de renda. E isso no imóvel urbano e no imóvel rural também, porque às vezes a gente não lembra que também o programa ele tem, também abrange o imóvel rural, as pessoas que querem fazer compra lá fora. Então, a gente estava exatamente hoje conversando hoje, a faixa 1 é renda bruta familiar de até 2.640. Samuel, essa renda bruta ela pode ser composta? Como é que você tem feito suas vendas? Fala aí para gente, principalmente dessa faixa 1 e 2. A faixa 2 é de 2.640, 01, tem que ter umzinho aí, até 4.400. Como é que você está lidando com isso, Samuel, na prática, no teu processo de fechamento de negócio? Você está mutado aí, está sem áudio. Quando fala assim, faixa 1, faixa 2, talvez quem está nos assistindo aí não sabe o que significa isso, né? O governo, ele tem a obrigação, né, de fornecer as casas. A base de recurso é o FGTS, né? Isso é para o Minha Casa Minha Vida. Então, lá rende lá 3,5% ao ano. E aí, quando você vai quando fala faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, o que isso significa? O banco ele é limitado a um comprometimento máximo de renda de 30%. Então, uma pessoa que ganha R$ 2.000, o banco vai limitar a parcela dele no máximo R$ 600, não ultrapassa, né? Então, uma pessoa que ganha 2.000, ele não vai ter uma capacidade boa de financiar igual alguém que ganha 4.000. O que o governo fez? Ele criou essas faixas para que essa diferença seja compensada com a taxa de juros. Ele vai importante. Um detalhe, Samuel, importante para a gente deixar claro para o pessoal é o seguinte: a faixa 1, basicamente, são imóveis a partir de prefeituras, são imóveis mais em conta, inclusive vamos abordar daqui a pouco a questão do subsídio, mas a faixa 1, que é renda a partir de R$ 1.600, essa turma, essa demanda é exatamente para pessoas. Vá na sua prefeitura, veja se tem programa em andamento, você vai se inscrever, e se for menos casa do que a demanda, eles sorteiam, tem todo um processo. Então, as pessoas que precisam de casa, mas que têm uma renda que não atinjam, por exemplo, uma casa de R$ 200 mil, que já estamos falando de uma renda maior, Samuel vai falar agora mesmo, essas pessoas da faixa 1 procurem as prefeituras. São essas casas que o governo dá subsídio de mais de 50 mil, dependendo do perfil da pessoa. Então, procure as prefeituras. Isso não é empresa, não é construtora. A construtora não trabalha com esse tipo de produto, com produto da faixa 1. Ela pode até construir para a prefeitura, mas não tem lançamento imobiliário como tem dos produtos que a gente trabalha e outras construtoras também. Certinho, Samuel, dá sequência aí na faixa 1 e 2, por favor. Só que teve uma mudança agora, Riva, né, recente, nessa última Minha Casa Minha Vida, que a pessoa que tem uma renda de 2 salários, né, 2.640, que é o limite, né, da faixa 1. O que acontece? Por ele ter
essa renda, o governo oferece a ele uma taxa de juros reduzida, de 4,25%, 4,75%, abaixo de 2.000, 4%. Então, Perfeito. muitas vezes, alguém que tem uma renda de 2.600, ele consegue também estar adquirindo um imóvel que se enquadra na faixa 3. Porque essa taxa de juros, ela reduz, o Na faixa subsídio ele 2, acaba sendo... né? Na 2. acaba. O imóvel ele enquadra na faixa 2. Certo. O imóvel ele enquadra na faixa 2. Porém, mesmo que a pessoa tenha uma renda que enquadra na faixa 1, mas ele tem uma capacidade maior, um cara é autônomo, ele tem uma renda mais extra que ele não comprova, mas ele tem aquela renda mais baixa ali. Aquela renda ele não consegue comprovar. Ele vai enquadrar numa taxa de juros diferenciada, mais em conta, né? Que é uma taxa que inexistente em qualquer outro banco, é 4,25, 4,75. Então, assim, não necessariamente ele tem que procurar Pode ir. não necessariamente ele tem que procurar a prefeitura. Dependendo do perfil do cliente, ele pode estar adquirindo, né, uma renda aí de 2 salários, pode estar adquirindo um imóvel, conseguindo um subsídio legal. Porque aí 2.600 ele vai conseguir parcela de R$700. R$700, ele, nessa taxa de juros, ele consegue financiar 150 mil. Muito bem. Então vamos lá. Só para deixar claro, a partir de 2.600 você tem outras possibilidades. 1.600 você não compra. Você vai para a prefeitura e se alista lá, se inscreve nos programas. Correto? Então 2.600 já dá para... Eu vendi para um cliente, Evaldo, uma casa de 200 mil. O cara está comprovando uma renda de 1.600. O que acontece? Ele tinha uma outra renda de um investimento que ele tinha feito e que complementou a diferença. O subsídio dele ficou 40. Então, assim, são exceções, mas existe. Né? Mas ele compôs a renda. Não, só a renda dele. Só a renda de 1.600. Ele comprou uma casa de 200 mil. O que acontece? Ele tinha a diferença do valor, ganhou um subsídio legal. Essa diferença do valor foi de um investimento que ele tinha desfeito. E a partir daí ele partiu para um subsídio bem significativo, que vai chegar aí na casa dos 40 mil. Tá bom, então vamos lá, para o pessoal poder entender. Se você só ganha 1.600 por mês e não tem recurso, não tem dinheiro, não tem nada, prefeitura. Se você tem algum recurso, se você tem outras possibilidades, procura um corretor que entenda, um especialista, como é o caso, como eu estou explicando aí, que você pode encontrar outros caminhos dentro do programa, correto? Exato, conseguir um crédito com um crédito muito barato. Um crédito barato, muito barato. 4% ao ano. Não se preocupe apenas com a questão da sua renda. Se você tem recurso, se você tem FGTS, que são mais de 3 anos, o ideal é que seja menos, mas a partir de 3 anos o FGTS vai ajudar na entrada. Alguns municípios têm isenção do TBI, cartório, se for a primeira compra também tem redução, tem várias possibilidades. Por isso é importante que você tenha não só acesso ao correspondente bancário, mas primeiro acesso seu a um corretor especialista. E tem que ser especialista. Realmente Minha Casa Minha Vida não é fácil de trabalhar. O fato de ser imóvel compacto, imóvel de popular, não significa que seja um corretor despreparado, muito pelo contrário, tem que estar muito bem preparado, porque é a responsabilidade de lidar com isso. Então, você tem exceções. Hoje, na nossa reunião, nós vimos que uma colega falou de uma exceção de um cliente que foi habilitado no programa e ele tinha um imóvel no nome dele. Então, a lei determina que não, é por primeiro imóvel, mas de repente aparece uma exceção. Por isso é importante buscar um profissional. Samuel. E também agora Minha Casa Minha Vida não está se limitando agora somente a um imóvel compacto, né? Hoje até 350 mil, renda de 8 mil, que é a faixa 3 aí. Então... nós vamos entrar nela, na faixa 3. Nós estamos na 4 aqui, que vai de 2.640 até 4.400, na faixa 2. Faixa 2. E a faixa 3, nós vamos aí de 4.401
Tem que ter uma diferençazinha até 8 mil. Aí é essa que o Samuel está se reportando, com imóvel no Brasil todo até 350. É importante frisar, pessoal, que dependendo da região e da cidade, o valor muda, viu? Uma região metropolitana, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, 700 mil, 800 mil, o valor, o teto do imóvel nas faixas muda, tá bom? Então é importante. Só que na faixa 3, ele é igual para todos, no Brasil inteiro. O limite, o teto é 350. Fala aí, Samuel, da faixa 3 um pouco, da faixa, essa faixa tão importante para nós. Só um adendo aqui na faixa 2, que a faixa 2 também tem uma diferenciação de taxa de juros proporcional ao valor da renda. Uma renda até 3.200 é uma taxa, até 3.800 é outra taxa, até 4.400 é outra taxa. Justamente para compensar essa capacidade de financiamento. Né? A taxa reduz para essa capacidade máxima de 30% da renda. Né? A faixa 3, a faixa 3 até 350 mil, foi o que estava faltando no mercado. Né? Muitas coisas, a inflação pegou aí, Covid, tudo, né? Na época do Covid, teve essa inflação dos imóveis e estava desatualizado. E essa atualização aí conseguiu atingir muita gente que não conseguia comprar um imóvel, Minha Casa Minha Vida, porque a renda era muito alta, né? Que era 6 mil, 7 mil reais, era 6 mil, né? E não conseguia comprar um imóvel fora, porque a renda não era suficiente. Então, foi muito bom essa escolha de 8 mil de renda, porque esse pessoal que estava com essa renda familiar aí de 8 mil, eles conseguiram essa taxa de juros, que não é tão baixa quanto a faixa 1, que é 4%, é 7,66%, mas é 2 pontos percentual mais baixo do que a taxa comum, SBPE. Então, dá uma diferença, dá um fôlego aí na parcela para você conseguir financiar mais. É importante deixar claro para o pessoal que na medida em que sobe a faixa, diminui o juro, aumenta o juro. Então, o juro menor é para faixa menor. Então, a faixa 3 chega até 8, 8,16, depende. Isso vai oscilando um pouco, né? E também não tem subsídio. Faixa 3 não existe subsídio, você não alcança isso. Mas ainda é um juro muito bom, né, Samuel? Essa média de 8%. Sim, 7. Quando tem carteira assinada há mais de 3 anos, ele vai para 7,66, se não me engano, a nominal. A nominal. Oscila um pouco, né? Oscila um pouco. Depende do momento, depende de tudo. Agora, pessoal, muito importante, na faixa 2, basicamente, que é o maior volume de venda das construtoras, na faixa 2, é o maior volume de venda no Brasil inteiro, estou me referindo à venda, Minha Casa Minha Vida, é muito importante a questão de mais de um comprador, especificamente filho. Então, se você tem filho menor ou que já passou de 18 anos, mas continua estudando e tudo, faz muita diferença, principalmente subsídio. A diferença que você tem de subsídio aí, Samuel, você tem diferenças, experiências altas e mais ou menos, é isso? Na faixa 2 não tem tanta... Eu acredito que ele vai cair aí de 2.800 até 3.200, que vai ter um valorzinho legal, né, de subsídio. Mas o subsídio ele vai ajudar mesmo a pessoa que ganha abaixo de 2.700, né? Que aí vai para 10 mil, 20, chega a 30, tudo. Fora nessa faixa 2 aí de renda, já é algo que vai lhe ajudar realmente em relação à taxa de juros, que é mais, eu considero mais importante, tem um peso maior na ajuda da sua compra do que o próprio subsídio. O subsídio não é tão significativo assim. Eu ainda acho que a mudança mais importante, aquela que vai assim, impulsionar esse programa de todos os níveis, é o governo diminuir essa entrada. Nós ainda estamos trabalhando com entrada na faixa 2 e faixa 3 de 20%, entendeu? Então, um imóvel de 200 mil, você está lidando com entrada de
30 a 40 mil. Exato. Aí, isso aí, Valdo, logo no início, quando eu comecei a trabalhar com financiamento, o governo financiava 90%, era 90%. O programa começou com 90%, né? Aí e tinha o subsídio muitas vezes cobria essa diferença do valor de avaliação. Aí, como os imóveis às vezes eram vendidos um pouco mais caro, a entrada seria só essa diferença da avaliação que o banco considerava o imóvel, né? Mas no início ele começou assim, com 90% de financiamento. Mas olha só, vamos lá. A gente sabe que pela experiência aí a gente ainda consegue 90%, só que pela saque, o sistema de amortização constante, saque. Aí você consegue Exato. em alguma faixa 90%. Só que você tem uma entrada maior e uma parcela inicial maior, não é isso? Então, assim, o volume maior de venda, de negócio, de contratação dentro do Minha Casa Minha Vida é a faixa 2 e ela gera. Nós estamos lidando com imóveis aí de 210 mil, com entrada de 40 mil. Isso tem um peso, porque independente desse peso, ainda existe a questão das despesas cartorárias, despesa com prefeitura, despesa com banco, avaliação com tudo. Isso aí onera muito o nosso comprador. E esse comprador, essa pessoa com essa renda de 2.600 até 4.000, ele tem a vida dele, ele paga aluguel, ou ele mora na casa de alguém. Eu não sei se é pior pagar aluguel ou morar de favor na casa de alguém, cada um tem suas experiências próprias, mas o fato é que ele já tem uma despesa alta e ainda tem que financiar, porque a maioria das construtoras financia parte dessa entrada, até 120 meses, enfim, financia, mas tem que pagar. Então, eu creio que o governo ele só vai realmente arredondar o programa Minha Casa Minha Vida quando ele eliminar ou diminuir essa entrada, pelo menos voltar ao financiamento de 90%. Vai ajudar demais, porque financiamento de 90%, se ele comparece com 5%, a construtora financia os outros 5%, alivia, né, Samuel? Eu acredito que a decisão deles aí em cima disso aí, Valdo, eu acho que está mais por conta na inadimplência, né? Porque se ele coloca 90% e o subsídio cobre esses 10%, a pessoa não tem aquele esforço de pagar a diferença. Acho que o governo ele vai por cima disso aí. É claro, para facilitar a vida do brasileiro, teria que ser realmente 90%, né, ou até 100%, porque é um financiamento e o imóvel está lá. O banco ele não perde o imóvel ele está lá, né? Mas é mais por uma questão de adimplência mesmo. Uma coisa interessante, Rivaldo, do Minha Casa Minha Vida, é que, assim, a pessoa às vezes já tem um imóvel, tenho 2 imóveis e tal, esse programa aí não me atinge. Não sei se você se lembra, eu fiz um memezinho que deu até algumas pessoas me xingaram, porque quando a volta do Minha Casa Minha Vida ia vir e tal, eu falei, a volta do Minha Casa Minha Vida, o cliente vai me xingando porque o imóvel vai subir e não baixar, né? Aí teve até algumas pessoas que falaram, rapaz, esse negócio aí não pode, porque o imóvel... E assim, muitos clientes, amigos, aproveitaram. Eu falei, a ideia você sabe que vai ter um investimento, vai ter uma liberação de crédito, vá até algum imóvel, até quem não era na Minha Casa Minha Vida, SBPE mesmo, compre esse imóvel que ele enquadra nessa faixa, porque vai liberar o crédito, vai aumentar os limites, o mercado todinho acompanha. Então, é onde você pode alavancar seu patrimônio, né? Mesmo que você já tenha imóvel, mesmo que você já não enquadre de forma nenhuma, aquele imóvel ele não fica preso para financiar só pelo programa. Qualquer imóvel dentro desse valor, qualquer pessoa pode comprar. Porém, quando ele enquadra, um exemplo, o imóvel de 350 mil, ele não enquadrava. Então, a renda da pessoa era controlada, tinha uma demanda mais baixa para esse tipo de imóvel de 300, 350 mil. No momento que ele entrou no Minha Casa Minha Vida,
a procura por esse tipo de imóvel aumentou significativamente. Quando é a lei de oferta e procura. Então, quem captou isso aí na hora que o mercado começou a falar sobre isso, ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Então, assim, alguns amigos, alguns clientes, né? Clientes acabam se tornando amigos, ganharam dinheiro com essas notícias do Minha Casa Minha Vida. É algo que qualquer pessoa deve ficar atento. O mercado imobiliário, eu acho que todo brasileiro gosta de investir, né? Investe nessa área. Investe sim, e é importante porque preciso que nós temos aqui a nossa resenha, depois vai para o YouTube e a gente vai fazer alguns cortes específicos, mas é importante deixar claro o seguinte: primeiro, há várias formas de contratar o financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida, pelo menos duas, que é quando a construtora contrata o empreendimento inteiro no banco, o banco vai financiar aquele empreendimento. Isso é um procedimento, é um caminho, é um tipo de financiamento. O outro é quando é o financiamento individual daquele imóvel especificamente. Aquele imóvel, com aquele financiamento ali, ele tem que ter o habite dele, porque vai ser feita uma avaliação e tal. Já o financiamento, o lançamento do imóvel, o empreendimento inteiro contratado, esse é mais fácil de lidar com o cliente. Compra logo no começo, compra na primeira tabela, compra no lançamento. Quando você ouvir falar que uma empresa tal está lançando um empreendimento imobiliário Minha Casa Minha Vida, procure essa empresa. Procure, porque ali você vai ter facilidade para comprar. E o imóvel pronto é diferente, você tem que estar preparado, você tem que estar com recursos na mão, porque ele está pronto. Será feita uma avaliação, o banco vai. O país, tudo bem, pode ser Caixa, pode ser outro banco, se for até 350, pode ser qualquer banco, não precisa ser Minha Casa Minha Vida, como o Samuel está falando. Mas se você escuta na sua cidade, nós estamos aqui falando em Luiz Eduardo Magalhães, né? Hoje eu estou aqui. Na resenha passada eu estava onde? Em João Pessoa. Então, se você escuta que tem um lançamento, tem um pré-lançamento, lançamento, procure, se informe, procure os profissionais, porque é aí que você vai comprar bem. O pessoal que está aí, que quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, porque o tema dessa resenha das próximas são conversas, são resenhas com especialistas, corretores e especialistas Minha Casa Minha Vida. Hoje o Samuel Ferreira, que é um dos maiores especialistas do oeste da Bahia nessa área, conhece tudo, mais importante, conhece o processo de ponta a ponta, desde o processo da construtora ou do construtor até a chave. Então, isso passa segurança na nossa resenha, uma resenha aqui educativa, é isso que a gente está fazendo. Então, fundamental entender o seguinte, que é um programa social, se tem algum tipo de inadimplência, o fato de ser social não significa que você vai ficar sem pagar. Eu estava no escritório, ano passado, chegou uma compradora de um imóvel da construtora, comprou há 8 anos atrás, e falou assim: como é que eu faço para você resolver o meu problema? Eu falei: o que é? Qual é o seu problema? Me diga aí. Não, é porque a Caixa vai botar o meu imóvel para um leilão. Eu falei: mas o que houve? Não, é porque eu peguei o imóvel, eu tinha um companheiro, ele morou lá, e começou a contar uma história, e ela estava com 2 pessoas para ajudar. O fato é o seguinte: ela pegou o imóvel, um apartamento, Samuel, e ela não pagou nenhuma parcela, absolutamente nada. Ela ficou morando nesse apartamento, alugou o apartamento, não pagou nada, não pagou uma parcela sequer. A pessoa ainda está procurando um jeito, queria vir na construtora, para a construtora ajudar na Caixa. Eu falei: minha senhora, esse apartamento não é da construtora, você comprou da Caixa Econômica Federal, a construtora forneceu o imóvel para você, você comprou, você não pagou nada, você está querendo o quê? Você tem que devolver o dinheiro do aluguel, entendeu? Então, é preciso que as pessoas têm que ter responsabilidade, gente. Isso é um imóvel, é a sua casa. Se você compra, é prioritário, pague a parcela, pague o banco, pague em dia, já é um juro baixo, você já compra com subsídio, você compra com um imóvel que uma série de vantagens, e vai e não paga, e o pior, alguns ainda vendem o imóvel com terceiro e não transferem na Caixa, porque o imóvel é o nome dele. Então,
é preciso entender o seguinte: o programa é muito bom, o programa é bom. Se tem uma coisa boa desses governos que estão passando por a gente, é o Minha Casa Minha Vida. O programa é bom. Então aproveite, procure sempre um especialista. Só relembrando aqui que a faixa 1 vai de 1.600 a 2.640. Se você ganha só 1.600, não tem outros recursos, procure a prefeitura da sua cidade e se inscreva no programa. Se você ganha mais de 2.600 e vai subindo, você já vai entrando na faixa 2, é o normal. Você vai ter imóvel de 200 mil, 210, 220, 240. Você vai ter imóvel nessa faixa aí. Procure um corretor especialista. E se for, seu ganho for de 4.401 até 8.000, você está na faixa 3, com imóvel até 350 mil. Importante saber disso. Agora, cuide do seu nome, não empreste seu nome. Importante não comprometer a renda. Samuel, fala aí do comprometimento de renda, da importância disso para o pessoal. Então, algo que hoje é mais comum, né? A questão carnezinho que tinha antigamente, o pessoal não utiliza mais, utiliza muito cartão. E hoje os bancos liberam com facilidade o limite. O cartão de crédito, quando você faz um parcelamento muito longo, estiver próximo ao financiamento, considera também como comprometimento. Se você for lá no Registrato, que é do Banco Central, ele mostra todas as contas que você tem, mostra todos os empréstimos, todas as despesas que você tem aberto, tudo, atualizado aí há 2 meses, você vai ver como é que está a sua vida financeira, né? Inclusive, eu conversei com um cliente recente e ela me entregou uma documentação, falou assim, mas eu comprei um negócio atrás, mas meu nome tá ok. Só que, tempo atrás, eu fiz uma negociação de um cartão do Bradesco, usei e não paguei, só que tem muito tempo. Falei com ela, pode estar certo aqui na caixa, mas o que vai dizer, no Banco Central você vai ter um histórico, lá no Registrato. Você pode consultar lá para confirmar sobre isso, né? Ou você pode pegar essa documentação e tentar aprovar um crédito antes de você se comprometer a assinar um contrato de compra e venda de um imóvel que está na planta. Então, faz um teste, vai na caixa, compra. Então, eu acho que isso é importante do corretor ter esse conhecimento para não deixar o cliente se prejudicar, né? Se comprar um imóvel sabendo que ele não vai ter aprovação do crédito. Outro comprometimento é financiamento de carro, financiamento de moto, né? Financiamento de consórcio, esse tipo de transações. Porém, são financiamentos curtos, né? São financiamentos que não é tão longo. Isso, muitas vezes, o banco libera a aprovação do seu crédito. A gente vai condicionar aquela parcela a um valor um pouco menor, mas ele consegue liberar. Isso aí, cada caso a gente faz uma análise, né? Mas, assim, meus clientes mesmo, comprou um imóvel para financiar daqui 6 meses, 8 meses. A partir de agora, controla suas compras online aí, controla seus financiamentos, não entra com financiamento nenhum. Se tiver cartão com muito parcelamento, encerra aquilo ali, né? Não solicita cartões de crédito, porque à medida que você vai solicitando cartão de crédito, o mercado financeiro entende que você está indo atrás de crédito, né? E isso é um pouco arriscado. Então, assim, tem todo um contexto, quando você vai comprar um imóvel, que vale a pena bater um papo com o corretor com calma. Vai com calma, vai no escritório, bate um papo com ele com calma, tenta entender, se tiver dúvida, pergunte, né? E essa questão do financiamento bancário, eu costumo dizer o seguinte, para o banco é muito seguro, é um negócio muito bom. Ele vai ter um relacionamento com o cliente um período de 30 anos. Ele vai ter um bem que o cliente não pode carregar. Então, é uma carteira que todo banco quer, né? Então, assim que essa taxa Selic baixar, que deve ocorrer aí nos próximos anos, os outros bancos também vão entrar forte nessa questão do financiamento. Hoje, o Minha Casa Minha Vida está dominando, porque, como a gente comentou aqui, a taxa mais alta está 8, 7,66, outros bancos a partir de 9. Então, mas teve momentos em que alguns bancos estavam mais baixo do que isso, né? Quando a Selic estava mais baixa. Mas voltando ao comprometimento de renda. Esse comprometimento de renda é algo que
você deve ficar atento, entender como é que está a sua vida financeira antes de você ir lá e firmar um contrato. Para não acontecer de você, vou comprar aqui porque a oportunidade está legal, mas passa por um profissional que entenda da vida financeira para depois você dar seguimento nesse contrato de compra e venda de um imóvel. Vamos lá, pessoal. Deixar claro o seguinte, vamos esclarecer aqui. Um exemplo. Se você ganha 3 mil por mês, entenda que o banco vai trabalhar com uma parcela de 30% disso aí, ou seja, R$ 900. Então, se você fez um consórcio de R$ 600 por mês, vai sobrar quanto? 300. Com R$ 300 você não financia nada. Então, veja bem, consórcio, abra o seu olho com consórcio, principalmente os consórcios picareta, os consórcios que estão aí tomando dinheiro de todo mundo pelo Brasil, caso de polícia, abra o seu olho. Eles pegam foto de casa maravilhosa, diz que está vendendo aquilo e não é. Cuidado, quer um consórcio? Procure um consórcio bancário, um consórcio sério. Muito bem, isso aí para você entender que o comprometimento é de no máximo, não quer dizer que seja 30%, não. É no máximo 30%, pode ser 25%, pode ser 20%, pode ser tudo. Então, o que acontece? Cuidado, observe a conta, observe a questão que o Samuel acabou de falar de cartão de crédito, observe a questão de outros tipos de financiamento que o banco vai identificar e vai fazer a leitura. Então, se você está comprando uma casa, vai financiar uma casa de R$ 200 mil, por exemplo, nessa faixa 2, isso aí o banco vai trabalhar com talvez uma parcela de R$ 600 a R$ 650, 700, vai depender do teu perfil, tá bom? Se você tiver um FGTS, isso aí vai amortizar, vai melhorar, tem uma série de circunstâncias aí que um profissional, um especialista vai esclarecer para você, mas o fundamental é o seguinte, o seu nome, como é que está o seu nome? A pessoa liga para mim e fala assim, Rivaldo, meu nome está sujo. Olha, quem tem nome sujo é bandido. Você pode estar com restrição. Então, está com restrição? Qual é a restrição? É uma conta de luz, é uma coisa pequena, tira esse negócio. É uma questão bancária, complica. Se você fez um financiamento na Caixa há tempos atrás, financiou um cheque antigo aí, essas coisas aqui aí, e pagou com desconto, você vai ter problema. Vai estar lá com o cartão vermelho lá dentro. Então, observe. Cuide do seu nome, do seu cadastro. Não empreste seu nome para ninguém. Se chegar um amigo e falar para você assim, compra isso aqui para mim porque eu estou sem crédito, ele não cuidou do crédito dele, porque ele vai cuidar do seu? Ele vai arrebentar você e você não vai comprar sua casa. Não tem jeito, gente. Se a pessoa não tem crédito e vai buscar o outro, é muita cara de pau, porque vai ter um problema, ele vai arrebentar com a vida do outro. Eu sei disso, eu sei que isso acontece. Então, o que acontece? Cuide do seu nome. Você ganha 3 mil ou você ganha 4 mil. Você sabe que o banco vai trabalhar no máximo até 1.200 de prestação. Você vai comprar um imóvel de 230, 220. Você ganha 5 mil. Você vai comprar um imóvel de 250 mil. Entendeu? Então, é importante fazer isso. Eu estou fazendo uma série de vídeos no nosso canal do Blog dos Imóveis. São episódio do Minha Casa Minha Vida, esclarecendo isso com todo mundo. Acompanha lá no YouTube, no canal do Blog dos Imóveis, tem uma série de vídeos sobre isso, e também no nosso site, no Blog dos Imóveis. Dá um Google aí, pega Blog dos Imóveis, tem lotado de informações do mercado imobiliário, tem dezenas de páginas de informação do mercado imobiliário, é um blog riquíssimo, é uma enciclopédia do mercado imobiliário, é o Blog dos Imóveis. Então, procure, informe-se, porque quem tem informação domina o processo. Aí você tem que entender, inclusive, o seguinte, você aprenda a fazer perguntas certas, para você saber se está diante de um corretor especialista, como o Samuel, como o Antônio Belisato está aqui na sala, e outros que eu nem vi direito, que eu estou com a Moniçoca aqui me perturbando. Antônio Azambuja, meu amigo aí de Palmas. Azambuja é um fera nesse mercado. O cara é economista, é corretor de imóvel, conhece tudo desse mercado. Saudade de você, meu amigo. O Wender Barreto, cadê você, o Wender? Pedro Augusto, lá de João Pessoa, meu parceiro de João Pessoa, está aí também. Tem muita gente boa aqui na nossa resenha, porque o que acontece é o seguinte, gente, isso é um assunto fundamental.
a maioria, a maior parte da população brasileira, talvez 80%, precisa comprar imóvel, só pode comprar para Minha Casa Minha Vida. Samuel, eu estou com a goela seca aqui de falar. Fala alguma coisa aí. Ivaldo, essa questão de comprometimento não é regra, foi experiência nesse período aí dos 8 anos aí, 10 anos trabalhando nesse mercado, né? O que eu tenho percebido de comprometimento? Muitas vezes aquele cliente que tem um comprometimento tenta aprovar, aprova. Aquele que não tem nenhum vai lá e não aprova, né? Não é somente uma questão de comprometimento, tem também a questão de como é que está a sua vida no mercado, do mercado financeiro. Movimenta, paga tudo certinho nas datas, as contas, né? E essa questão do comprometimento, o que eu percebi que o banco ele tem feito, a Caixa, ele pega aí, por exemplo, você tem 3 mil de renda, sua capacidade é R$ 900. Só que você está com uma parcela de 500. Ele não vai liberar para você lá, no caso, só 400 de capacidade, não. O que ele faz, Rivaldo? Ele pega os 3 mil, abate os 500, então você está lá com 2.500 de sobra, ele considera assim, de sobra. Em cima dos 2.500 ele calcula 30%. Aí ele consegue um crédito. Esse cliente que é legal, ele consegue um crédito em cima disso. É algo Mas que... isso não é comum, viu? Valdo, eu tive experiência que deu certo. Eu não falo, isso aqui eu estou falando aqui na live, mas eu não falo para os clientes exatamente isso. O que eu falo para o meu cliente? Não desista porque você tem esse comprometimento. A aprovação não tem custo nenhum. Me dá a documentação, vamos tentar aprovar. E tem acontecido batido certinho. O cara tem aprovado em cima desse... Aliás, foi bom você falar em aprovação para dar um alerta aqui, pessoal. É o seguinte, importante, gente. Eu, por exemplo, eu trabalho com equipe dentro de construtora, tá bom? E isso passa uma informação limpa, segura. Então, se você, em qualquer lugar do Brasil, da menor cidade do Brasil, uma cidade que tem aí 1.000 habitantes, 800 habitantes, Serra da Saudade, lá em Minas Gerais, que tem, me parece que é 700 habitantes. Se você está nessa cidade, ou numa mega metrópole aí, e você vai comprar um imóvel, e tiver inseguro, peça, fala assim, eu quero aprovar o meu crédito na Caixa. Minha documentação não daqui, tem eu custo. quero aprovar. Não tem custo para isso. Se aprovar, você já sabe que está legal lá dentro, ok? E assim mesmo, na hora de assinar, ainda pode condicionar alguma coisa. Mas se aprovar, tá ali, ó. Não é o simulador não, viu, gente? Não é só simular aqui no site da Caixa, não. É juntar documento seu, comprovante de renda, juntar a residência sua, juntar os teus documentos, o documento que a Caixa pede, vai no correspondente bancário com esse corretor, fala assim, eu quero aprovar. Se aprovar, tá ok. Não vá preencher proposta para dar sinal de 5, 10 mil sem aprovar, para depois criar um problema na sua vida. Isso, estou me referindo a um trabalho do dia a dia. Agora, né? se você está dentro de uma construtora que está fornecendo para você o produto, ainda que você tenha algum risco, tudo é risco, você sair de casa você está com risco, você está protegido porque você tem outros produtos, você tem outra situação, tem lastro para cuidar de você, tá bom? Então, importante, essa série que nós estamos fazendo Minha Casa Minha Vida, são séries com especialistas, são pessoas, são profissionais que conhecem profundamente esse produto. Eu lido com Minha Casa Minha Vida desde que inventaram esse negócio. Eu conheço o programa social desde Dona Ruth, lá do Fernando Henrique, ela começou com os programas sociais de casa, depois o PT acertou nesse nome Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro mudou para Casa Verde e Amarela, o PT vai sair em algum momento em Casa Azul, Casa Preta, Casa Cor-de-Rosa, sei lá o que for, o programa é o mesmo. Então, você abra seu olho aonde você está fazendo negócio. Não faça de qualquer jeito, porque seu dinheiro pode voar. Agora, consórcio, fuja de consórcio picareta, que não tem lastro. Esses aí estão arrebentando o Brasil todo. Diga, Samuel. Exato. É isso mesmo, Nivaldo. Em relação a esse risco de aprovação e tudo, né, se
você comprou uma casa ou pretende comprar e tudo, eu digo que 99% dos clientes aprovam. A chance de não aprovar é muito pequena, é muito pequena. Porque a garantia do banco é o imóvel. Então, só se você tiver uma pendência muito grande, algo que realmente trave ali no mercado financeiro. Mas, assim, é algo que não dá para perder. Quem tem aí, não tem casa, está precisando, tem que procurar um corretor e tem que comprar a sua casa. Ah, mas a casa é pequena. Não, não é pequena. Tem casas que vai até 350 mil. É a possibilidade de você conseguir com juros baixos. Um juros esse que, se você tiver o dinheiro para comprar à vista, você juntou o dinheiro para comprar à vista, mas tem possibilidade de comprar nesse crédito, vale a pena você aplicar esse dinheiro e comprar imóvel financiado nessa taxa, que a aplicação paga isso. Você fica com o imóvel e com a liquidez. Então, conversa com um corretor que é especialista, que entende do mercado, que com certeza você vai fazer um bom negócio. Vai ser, negócio também. É moradia, é sonho e tudo, mas também você tem que olhar também a nível de negócio. Eu vejo sempre o seguinte, a gente conversa muito sobre isso, a questão do imóvel. O imóvel é realmente um negócio. Ainda que a pessoa não vá morar, ele vai ter a locação do imóvel é impressionante. A gente tem exemplos aqui de imóvel com rentabilidade acima de 1%. Então, a locação te dá uma rentabilidade boa, mas não é só a locação, gente. É a valorização. É impressionante. Você compra um imóvel hoje por 200 mil, daqui a 2 anos está 300 mil, está 280. A valorização é galopante. Então, se você tem um bom imóvel, bem localizado, bem construído, tenha certeza que vai valorizar e vai valorizar muito. Então, a gente lida muito com investidor nesse mercado, com pessoas que não usam nenhum programa, compra um imóvel, vai lá, vem para comprar e compra à vista, paga. Nós temos exemplo na construtora de cliente que já comprou 4, 5, 6 casas. Você mesmo tem cliente que já compraram quantas casas suas? Ah, tem alguns aqui que compra várias, né? Inclusive em nome de parente. E vai comprando para pegar o subsídio. Né? Porque os parentes às vezes não tem coragem de entrar e vai lá e compra também. Né? O negócio imóvel realmente é o melhor negócio que existe no Brasil e no mundo. Tudo é imóvel. Você nasce dentro do imóvel, quando você morrer, você vai ser enterrado no imóvel. Aquele buraquinho é um imóvel também. O pessoal ganha dinheiro com aquilo. O doutor Rocha, lá no Rio de Janeiro, um cliente meu, ele tinha uma rede de cemitério. Quando eu conheci, eu falei, caramba, cara, o cara tem cemitério, um loteamento pequenininho e aquele buraco ainda vai 3 pessoas lá dentro. Quiser só 5 anos, ele toma de volta, pega o esqueleto, torra e dá para a família, entendeu? E vem de novo. Olha que louco isso. Então, imóvel é tudo, tudo é imóvel. Eu estou aqui dentro do imóvel, você está dentro do imóvel, você vai para dentro do imóvel, amanhã tudo é imóvel. O maior negócio do planeta Terra chama-se imóvel. As grandes nações brigam por causa de imóvel, a Rússia invade outro por causa de imóvel, a guerra lá em Israel por causa de terra, tudo tem briga. Nós estamos no maior mercado do planeta. Porém, a nossa especialidade é a gente fornecer para o nosso cliente a casa dos sonhos dele. O Samuel é um dos grandes especialistas que tem no oeste da Bahia. Samuel. Já Simão é nosso convidado de hoje, não veio, não tem problema, porque deve ter tido alguma questão. Foi bom que a gente bateu um papo nós dois aqui. E, pessoal, quer dizer o seguinte, os corretores que estão nos assistindo, que vão nos assistir, observe o seguinte. Entra no nosso Instagram, o nosso e-book, a base da venda de imóveis, é um e-book básico para qualquer corretor que está iniciando, ou corretor que está travado, está precisando destravar. Leia o e-book tem fundamentos, tem coisa ali de quem é do ramo. Eu estou nesse ramo desde 1980. Eu estou colocando agora que é 1980, Samuel, porque se eu vou falar 44 anos, parece que é muito tempo. Mas, pô, parece que eu comecei ontem. E assim, gente, gestão de time de venda, eu sou um especialista em Minha Casa Minha Vida. Eu, na gestão desse time, é Minha Casa Minha Vida, que a gente manda nisso, a gente conhece, a gente domina o Minha Casa Minha Vida. Então, teremos outros episódios
nossa resenha, mais os nossos vídeos específicos de orientação das pessoas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Samuel, nós estamos quase chegando no nosso tempo. Gostaria que você fique à vontade aí, 2, 3 minutos, para você dar o seu recado. Quem é você? Onde é que você está trabalhando? Eu sei que nós estamos lidando com pré-lançamento. Pode falar do pré-lançamento, fique à vontade e domine aí o espaço. Você tem uns 3 minutos para você falar. Aproveitar esses 3 minutos. Pronto. Vou usar 1 minuto aí para falar sobre esse lançamento, 2 minutos para falar sobre outra situação aqui. É um empreendimento e vou usar como exemplo o que aconteceu nesse último que a gente está entregando agora, que praticamente todas as casas estão vendidas. Quem comprou no início ganhou valorização, teve condições melhores e vai receber uma casa muito boa, com espaço para ampliar, um espaço para fazer área gourmet, espaço para plantar árvore, fazer garagem, tudo, né? O pessoal tá encantado lá. Acabamento muito bom. E algo, Rivaldo, que a gente tem percebido muito aí, que está acontecendo muito no mundo como um todo, é algo que todo ser humano ele sempre está pensando em moradia, né? E eu quero aproveitar esse momento, já que é livre, vou falar sobre isso, que Cristo falou sobre a moradia eterna, que ele vai preparar a moradia para nós e vem nos buscar. E está chegando o momento, Cristo está chegando para buscar, né? E lá também vamos ter uma moradia. Qual a vantagem? É de graça. Cristo já pagou o preço. Basta a gente aceitar ele, nossa moradia está garantida já. Aceitou, confessou ele como único e suficiente Salvador, vai estar salvo, né? E diz a palavra que algo que o olho nunca viu, nem o ouvido nunca ouviu, né? E Deus está preparando, né? Está muito próximo, não tem como ignorar isso. A gente precisa cuidar da moradia aqui para os filhos, para os parentes e tudo, mas a eterna é necessária. A gente tem que estar falando sempre sobre isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rivas. Você já tem 2 minutos. Ah, já foi? Tem 2 minutos ainda? Tem. Ah, então vamos lá. Aliás, tem um só. Pronto. Então, em relação ao... O telefone, seu contato para o pessoal falar com você. Em relação a Luiz Eduardo Magalhães, né? Tem pessoas que estão assistindo a gente aqui, que é de todo o país. Olha aí, ó, o meu cliente aí, Ageu, cliente que virou amigo, Rivaldo. Esse cara me indica tanto cliente, você não tem ideia. Virou amigo, esse Ageu. Ele é uma das pessoas que a gente percebe o carisma, né? E aí você vê o cara realizando o sonho, tá que um dia ele vai investir em mais casas aí, né? Então, a gente está com esse lançamento. Você do Brasil todo, eu quero ter um rendimento, preciso de um rendimento legal, melhor e mais seguro. Luiz Eduardo é a cidade. É uma cidade que eu acho que ela não chegou aí a 50% do que ela vai crescer ainda. Então é onde você pode aproveitar. Ó, a Isabela acabou de acordar. Acabou de acordar. Pronto, ela acordou, agora eu vou dar o recado final que já esgotou o seu tempo. Pessoal, eu agradeço a todos pela presença. Próxima terça-feira, mais uma resenha do blog dos imóveis, da Fórmula da Venda de Imóvel. Agradeço a todos, agradeço ao Samuel o tempo que ele investiu aqui com a gente. Muito obrigado, Samuel. Agradeço a cada um de vocês. A nossa resenha vai subir para o YouTube, nós estamos abertos para isso e estaremos fazendo uma série específica do Minha Casa Minha Vida, porque disso aí a gente conhece, a gente domina, nós somos especialistas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Até mais, até a próxima terça. Tchau.